Ok, vamos lá. Essa é uma revisão direto ao ponto das tecnologias essenciais para a investigação criminal. O objetivo aqui é ser um guia prático para fixar os conceitos-chave. Para começar, vamos falar daqueles crimes que atacam o elo mais fraco de qualquer sistema de segurança, que, no caso, somos nós, o ser humano. Então, o que é engenharia social? Pensa assim, é a arte de manipular as pessoas. O ataque não é no computador, na tecnologia, é na gente. Ele explora nossa confiança, nossa curiosidade, basicamente a nossa psicologia, para conseguir informações que não deveríamos dar. E o exemplo mais clássico de engenharia social é, sem dúvida, o phishing. Sabe aquele e-mail que parece ser do banco? Ou uma mensagem de uma loja famosa? Pois é, o golpista se passa por alguém ou alguma empresa confiável para fazer a vítima entregar dados importantes, como senhas e número de cartão. E o ciclo do phishing é bem simples, mas perigosamente eficaz. Primeiro vem a isca. A pessoa recebe a mensagem fraudulenta. Depois, o anzol. A pessoa, curiosa ou preocupada, clica no link ou abre o anexo. E aí, a captura. Os dados são roubados, seja numa página falsa que imita a original ou por um programa malicioso que se instala na máquina. Agora, o interessante é que o phishing não é uma coisa só. Ele tem variações bem específicas. O spear phishing, por exemplo, é super direcionado. É um ataque feito sob medida para uma pessoa ou um grupo pequeno. Já o whaling, como o nome sugere, foca nos peixes grandes, tipo diretores de empresa, e ele se adapta ao meio. Se for por SMS, a gente chama de smishing, se for por ligação de voz, é vishing. Beleza, já vimos como o fator humano é explorado. Agora, vamos mudar o foco e falar das ameaças que atacam diretamente os sistemas e os nossos dados. E aqui a gente entra no ransomware. Pensa nele como um sequestro digital. Literalmente, um software malicioso entra no sistema, criptografa todos os arquivos, ou seja, embaralha tudo, e aí os criminosos exigem um pagamento, um resgate, para devolver o acesso. Ok, o cenário é feio. Mas e se a gente pensar em prevenção? Qual seria a ação preventiva mais eficaz contra um ataque desses? A resposta é essa: backups. Mas não qualquer backup. Eles precisam ser atualizados e, o mais importante, isolados da rede principal. Porque, pensa bem, se os criminosos sequestram os dados originais, mas existe uma cópia segura e limpa em outro lugar, o resgate perde totalmente o sentido. Diferente do ransomware, o ataque de DDoS não quer roubar nada. O objetivo é outro, é tirar um serviço do ar. Imagina um congestionamento gigantesco numa avenida. É isso que ele faz. O sistema é bombardeado com tanto tráfego, de tantas fontes diferentes ao mesmo tempo, que ele não aguenta e simplesmente para de funcionar. E falar sobre esse tráfego todo nos leva naturalmente a falar da base da internet. Vamos entender um pouco sobre os protocolos e as redes que fazem tudo isso funcionar. Tudo que se conecta na internet, seja um computador, um celular, um servidor, tudo tem um endereço IP. A melhor analogia é essa mesmo, é como se fosse o CPF da máquina. É um número único que identifica aquele dispositivo na rede e permite que ele se comunique com os outros. Aí entra o DNS. Se o IP é o CPF, o DNS é tipo a agenda de contatos do nosso celular. Ninguém precisa decorar o número de todo mundo, certo? A gente salva pelo nome. O DNS faz exatamente isso. Ele traduz um nome fácil de lembrar, como www.exemplo.com, para o endereço IP daquele servidor. É o que torna a navegação possível para nós. E a VPN? Bom, a rede privada virtual, ou VPN, cria uma espécie de túnel seguro e criptografado para a nossa conexão. É como se os dados viajassem por um caminho secreto na internet. Isso aumenta a privacidade, esconde a localização real e é super importante para quem precisa acessar uma rede de trabalho de forma segura, por exemplo. Agora vamos falar de Deep Web. Muita gente confunde, mas é simples. A Deep Web é toda a parte da internet que o Google não encontra. Pense em áreas que precisam de login e senha, como o seu e-mail, o sistema do seu banco, bancos de dados de universidades, tudo isso é Deep Web. Uma pequena parte dela é a Dark Web, que aí sim é aquela área que precisa de navegadores especiais, como o Tor, para garantir o anonimato. Ok, já entendemos as redes, agora vamos ver como a gente garante que os dados e as comunicações que passam por elas são seguros e principalmente íntegros. E para isso, uma das ferramentas mais importantes é o hashing. A melhor forma de entender o hash é pensar na impressão digital de um arquivo. É um código, uma sequência de letras e números que é única para aquele arquivo. Se você mudar um pingo, uma vírgula, qualquer coisinha no arquivo original, o hash muda completamente. É a prova de que o arquivo não foi alterado. E quando falamos de hashing, dois nomes sempre aparecem, MD5 e SHA-256.
Eles são os algoritmos, as fórmulas, mais comuns para criar esses hashes. Na perícia digital, isso é fundamental. Garante que a evidência coletada na cena do crime é exatamente a mesma que chega no tribunal, sem nenhuma alteração. Agora, sobre criptografia. Basicamente, existem dois tipos. A simétrica é a mais simples de entender. Usa uma única chave, secreta, tanto para trancar quanto para destrancar a informação. Já a assimétrica é um pouco diferente. Ela usa um par de chaves, uma chave pública, que todo mundo pode ter, para criptografar. Mas só a chave privada, que é a secreta, consegue descriptografar. É um sistema bem mais robusto. E para fechar, vamos conectar tudo isso com a parte legal. Como a lei, a tecnologia e os nossos dados se cruzam. E não dá para falar disso sem mencionar a inteligência artificial, a IA. De forma simples, é a ciência que faz máquinas pensarem e aprenderem como humanos. E na investigação criminal, o impacto é gigantesco. A IA ajuda a analisar uma quantidade absurda de dados, a fazer reconhecimento facial, de voz, tá mudando o jogo. E com tanta tecnologia lidando com dados, a gente precisa falar da LGPD, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. É crucial entender os papéis aqui. O titular somos nós, a pessoa dona dos dados. O controlador é a empresa, o órgão que decide o que fazer com esses dados. E o operador é quem de fato processa os dados, mas sempre seguindo as ordens do controlador. E um ponto central da LGPD, que está lá no artigo 6º, é o princípio da boa-fé. Isso significa que todo o tratamento de dados pessoais tem que ser feito de forma justa, transparente e com um propósito legítimo. É a base de tudo. O que nos leva a uma pergunta bem importante para o futuro. À medida que a inteligência artificial fica mais e mais presente nas investigações, como é que os nossos princípios legais, como os da LGPD, vão se adaptar? Como a gente vai conseguir equilibrar o uso dessas ferramentas poderosas com a garantia dos nossos direitos e da nossa privacidade?